Você ouviu que a fibromialgia mudou de CID e que agora ela é reconhecida como deficiência? Mas calma lá, esse assunto é muito importante e tem muita gente explicando de um jeito que pode confundir. Porque não é assim, tenho fibromialgia, então automaticamente sou PCD. Minha CNH muda automaticamente? Agora posso usar vaga PCD? Não é automático, pessoal, e é exatamente isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Mas antes de continuar, eu já vou me apresentar. Eu sou Érica Chagas, advogada especialista em direito de trânsito. E aqui a gente fala sobre trânsito, CNH, multas, direitos do motorista, pessoa com deficiência, mobilidade e tudo que envolve o seu direito de dirigir. Tudo de um jeito simples, direto e sem juridiquês. Então já aproveita, se inscreve no canal e deixa o seu like nesse vídeo. E comenta aqui embaixo se você já tinha ouvido falar sobre essa mudança no CID. Essa informação é muito importante e passa para mais pessoas que você conheça que têm essa deficiência. A fibromialgia é oficialmente reconhecida como deficiência, mas isso não significa que toda pessoa com fibromialgia vira PCD automaticamente. E também não significa que a CNH da pessoa com fibromialgia muda sozinha. O que vai ser analisado é como essa condição afeta a vida daquela pessoa na prática, principalmente quando a gente fala de mobilidade, autonomia e direção segura. Porque, para o trânsito, a pergunta principal é: essa condição interfere ou não na capacidade de dirigir com segurança? E essa é a chave da conversa. Vamos aqui imaginar uma situação bem comum. Temos uma pessoa com fibromialgia. Ela sente dor, ela tem fadiga, tem dias em que o corpo não responde bem. Às vezes tem dificuldades para ficar muito tempo dirigindo, às vezes ela sente dor para fazer certos movimentos. Às vezes usa medicação, e aí ela vê uma notícia dizendo que a fibromialgia agora é considerada deficiência. E a primeira dúvida dessa pessoa é: então eu sou PCD? Minha CNH vai mudar? Eu preciso ir no Detran? Posso pedir uma CNH PCD? Posso usar vaga PCD? Meu laudo já resolve? E a resposta mais segura é: depende da avaliação de cada caso. A lei passou a permitir que a pessoa com fibromialgia e doenças correlatas possam ser equiparadas à pessoa com deficiência. Mas essa equiparação depende de avaliação biopsicossocial. E deixa eu traduzir isso para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. Essa avaliação, ela não olha só o nome da doença, ela vai olhar a pessoa como um todo. Vai olhar a condição da saúde, a limitação funcional, o impacto na rotina, o trabalho que essa pessoa desenvolve, o deslocamento, a autonomia. Olha como aquela condição afeta a vida prática. Ou seja, não basta só falar eu tenho fibromialgia. É preciso entender como essa fibromialgia impacta aquela pessoa. E antes de seguir, comenta aqui embaixo uma coisa. Você achava que ter diagnóstico de fibromialgia já significava automaticamente ser PCD? Escreve nos comentários. Eu achava ou eu já sabia. Quero saber porque essa dúvida é muito comum. E se você ainda não deixou o like, já deixa agora, porque isso ajuda o canal a continuar trazendo esse tipo de informação de forma simples e segura. Aqui eu quero deixar uma coisa muito clara. Fibromialgia não é frescura, não é exagero, não é coisa de cabeça, como muita gente fala de forma errada. A fibromialgia pode envolver dor no corpo, cansaço, alteração do sono, dificuldade de atenção, dificuldade de memória
e impacto real na rotina. E uma das maiores dificuldades de quem vive com fibromialgia é justamente essa. A dor nem sempre aparece para os outros. A pessoa pode estar em pé, trabalhando, dirigindo, limpando a casa, tentando manter a vida normal, mas por dentro ela está lidando com tanta dor, fadiga e limitação. Por isso, quando a gente fala de trânsito, CNH e mobilidade, essa conversa precisa ser feita com seriedade. Não dá para tratar como se fosse só uma etiqueta médica. E também não dá para prometer resultado automático. A mudança do CID trouxe muita dúvida para quem tem a fibromialgia. Durante muito tempo, a fibromialgia ficou muito conhecida pelo CID-10 M79.7. Com a CID-11, ela passa a aparecer relacionada à categoria MG30.01, que trata da dor crônica generalizada. Traduzindo para o dia a dia, isso ajuda a mostrar que a fibromialgia não é apenas uma dor muscular simples. Ela está dentro de uma discussão maior sobre dor crônica e impacto funcional. Isso é muito importante, mas presta atenção. Mudança de CID não significa reconhecimento automático como PCD. E guarda essa frase. CID é uma informação médica importante, mas CID sozinho não decide tudo. Ter um diagnóstico é uma coisa, ter limitação funcional é outra. Ser reconhecido como pessoa com deficiência para determinada finalidade é outra. E ter alteração na sua CNH é outra coisa mais ainda. Não dá para misturar tudo. E se essa explicação já está fazendo sentido para você, se inscreve no canal. Aqui no canal Legal Drive, seu direito no trânsito, a ideia é justamente essa: traduzir temas complicados de trânsito, CNH e direitos do motorista para uma linguagem simples. E aproveita para compartilhar esse vídeo com alguém que tem fibromialgia, o que ficou confuso com essa história de novo CID. Agora tem mais um detalhe importante. E se o seu laudo ainda aparece com CID-10 M79.7? Isso não quer dizer automaticamente que ele está errado. O Brasil ainda está em fase de transição para a CID-11 nos sistemas oficiais de saúde. Então, pode acontecer sim de muitos documentos ainda usarem a CID-10. O importante é não olhar para o código, o mais importante é entender o quadro da pessoa, sintomas e limitação na vida prática. Agora, eu quero falar do maior erro nesse assunto. E o maior erro é pensar assim: tenho fibromialgia, então automaticamente tenho todos os direitos como PCD. E não é assim. Duas pessoas podem ter fibromialgia e viver realidades completamente diferentes. Uma pessoa pode dirigir normalmente sem adaptação, a outra pode ter dor intensa ao dirigir. Outra pode ter dificuldade para movimentar braços, pernas, coluna ou permanecer muito tempo sentada. A outra pode usar medicação que causa sonolência ou interfere na atenção. Uma outra precisa de uma avaliação médica mais detalhada. Percebe como que é? O diagnóstico pode ser o mesmo, mas o impacto na direção pode ser diferente. Por isso, para a CNH, o Detran não olha só o nome da doença. A pergunta principal que eles fazem é: essa pessoa consegue dirigir com segurança? Ela precisa de adaptação? Precisa de alguma restrição na CNH? Precisa passar por junta médica? Precisa de avaliação específica? E esse é o ponto. E aqui vale explicar uma coisa que muita gente confunde: CNH com restrição não é castigo. Muita gente ouve a palavra restrição e já pensa que é algo negativo. Mas em muitos casos, a restrição serve para registrar que aquela pessoa pode dirigir com determinada condição, cuidado ou adaptação. Por exemplo, pode ser uma adaptação no veículo,
pode ser algum equipamento, alguma condição definida pela avaliação da junta médica. Então, a lógica não é punir a pessoa, a lógica é adequar a condução à realidade dela, é proteger a segurança da pessoa e também a segurança no trânsito. Agora, eu vou fazer um joguinho rápido aqui com a minha equipe aqui. É um jogo de mito ou verdade. Vamos ver se eles estão atentos. Fibromialgia. Virou PCD automaticamente? Mito. A fibromialgia pode ser analisada para reconhecimento como deficiência, mas isso depende de avaliação. O novo CID pode ajudar na documentação médica? Verdade. Ele pode ajudar a demonstrar melhor a condição de dor crônica, mas ele não decide tudo sozinho. A CNH muda automaticamente por causa do diagnóstico? Mito. Para a CNH, o foco é a capacidade de dirigir com segurança. O Detran pode avaliar restrição ou adaptação? Verdade. Dependendo do caso, pode haver avaliação médica, junta médica ou exame específico. Agora, deixa eu te pedir uma coisa. Comenta aqui embaixo. Você achava que ter diagnóstico, ter CID e ser reconhecido como PCD era tudo a mesma coisa? Escreve nos comentários eu achava ou eu já sabia. Quero saber como esse assunto está chegando para vocês. E se esse conteúdo está te ajudando, deixa o like agora. Pode parecer simples, mas o like ajuda muito o canal a crescer e faz esse vídeo chegar em mais motoristas. Agora vamos falar de vaga PCD. Essa é uma dúvida que aparece bastante. A pessoa pergunta: tenho fibromialgia, logo posso usar vaga PCD? Cuidado! O uso da vaga PCD não deve ser presumido apenas pelo diagnóstico. Em regra, é preciso verificar a documentação, autorização, ter o cartão de estacionamento e o procedimento correto. Então, não é seguro pensar: tenho fibromialgia, então posso estacionar em vaga PCD. Antes de usar uma vaga reservada, verifique a regra aplicável, porque uma coisa é ter diagnóstico, outra coisa é ter reconhecimento como pessoa com deficiência para determinada finalidade. E outra coisa é ter autorização válida para usar vaga reservada. Misturar isso pode te gerar problema. Agora, o que a pessoa com fibromialgia deve observar antes de procurar o Detran? Primeiro, tenha laudos médicos atualizados. Observe se existe limitação funcional relacionada à sua direção. Por exemplo, dor que dificulta movimento, dificuldade para permanecer sentada por muito tempo, se você tem fadiga intensa, se você tem crises que prejudicam o deslocamento, se você tem dificuldade de atenção. Observe o uso de medicamentos. Alguns remédios causam sono, lentidão, interferem na atenção, e isso deve ser conversado com o médico. Consulte o procedimento do Detran do seu estado. As etapas podem variar. Entenda que a avaliação médica de trânsito não é simplesmente entregar um laudo com CID. O laudo ajuda, mas a avaliação de trânsito olha a aptidão para dirigir, e isso precisa ser analisado caso a caso. Agora, vamos resumir tudo. A fibromialgia é reconhecida como deficiência e ela entra aí no debate sobre mobilidade CNH. A mudança do CID é importante porque reforça a compreensão da fibromialgia como uma condição de dor crônica que vai afetar a vida prática da pessoa. Mas isso não significa que todo diagnóstico gera automaticamente reconhecimento como PCD. E também não significa que a CNH passa a ser PCD automaticamente. Para fins de trânsito, o ponto principal é entender como aquela condição impacta a direção segura e a mobilidade e a autonomia. E quando for o caso, isso pode passar por avaliação médica, análise do Detran, junta médica e possível restrição ou adaptação.
O caminho mais seguro é informação correta, documentação organizada, avaliação adequada e nada de promessa milagrosa. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com alguém que tem fibromialgia ou está tentando entender seus direitos no trânsito. E comenta aqui embaixo, CNH, se você quer a parte 2 explicando como a fibromialgia pode ser analisada na avaliação médica do Detran. Ou comenta PCD, se você quer um vídeo só explicando a diferença entre ter diagnóstico, ter CID e ser reconhecido como pessoa com deficiência. E me conta também nos comentários como a fibromialgia impacta a sua rotina, na direção e no seu deslocamento. Eu quero saber quais dúvidas aparecem na sua vida real, para eu trazer os próximos vídeos aqui no canal. E você já se inscreveu no canal? Se não, se inscreve, deixa o like, compartilha e acompanha o canal para entender seus direitos no trânsito de forma simples e segura. Um beijo e até o próximo conteúdo!